Imagine estar sentado em sua casa, talvez tomando um chá ou lendo um jornal, e de repente um som ensurdecedor toma o céu. Mas você não está nem perto do local da explosão, está a milhares de quilômetros dali. Ainda assim, o impacto sonoro é tão forte que faz janelas tremerem, animais se agitarem e as pessoas se perguntarem: o que foi isso? Isso aconteceu, de verdade. E o som não veio de uma guerra, de um teste nuclear ou de uma tempestade devastadora. Veio da natureza e com uma fúria que talvez jamais se repita. Estamos falando da erupção do vulcão Krakatoa, ocorrida em 27 de agosto de 1883. Um evento tão poderoso, tão absurdamente intenso, que produziu o som mais alto já registrado na história da humanidade. Um som ouvido a 4.800 quilômetros de distância. Mas o que exatamente aconteceu naquele dia? Como foi possível que um único som alcançasse lugares tão distantes quanto a Austrália e até a Ilha Rodrigues, próxima de Madagascar? E mais inquietante, o que teria acontecido se isso ocorresse hoje? Prepare-se para uma viagem ao som que quase partiu o mundo ao meio. A erupção do Krakatoa não foi um simples evento vulcânico. Foi uma sequência de explosões que culminaram em uma detonação tão potente que destruiu 2/3 da ilha onde o vulcão estava localizado. Ondas sonoras deram literalmente a volta ao mundo, mais de 3 vezes. Estações meteorológicas do planeta inteiro registraram essas ondas de choque, como se a Terra estivesse sendo golpeada por dentro. Segundo registros da Royal Society e do Observatório de Batávia, o volume dessa explosão atingiu impressionantes 310 decibéis. Para você ter uma noção, um avião a jato em decolagem a poucos metros de distância gera cerca de 150 decibéis. Já sons entre 180 e 200 dB podem causar danos permanentes aos tímpanos humanos. E 240 dB, a própria estrutura do corpo começa a falhar. Agora imagine 310 decibéis. É algo literalmente inimaginável. O som foi tão alto que rompeu tímpanos de pessoas a dezenas de quilômetros de distância. Mas como sabemos que esse som foi ouvido a 4.800 km? Relatos da época de marinheiros e residentes em locais como Perth, Austrália, e Ilha Rodrigues, no Oceano Índico, descrevem um estrondo colossal, semelhante ao disparo de 1.000 canhões ao mesmo tempo. E isso, mais de 4.000 quilômetros de onde a erupção aconteceu. As ondas de pressão atmosférica geradas foram tão intensas que deram a volta ao planeta várias vezes, sendo registradas em barômetros em locais como Nova York, Moscou, Calcutá e até Londres. O ar literalmente vibrou. E mesmo em regiões distantes, o céu escureceu por dias devido à quantidade de cinzas lançadas. Estima-se que a explosão liberou energia equivalente a mais de 200 megatons de TNT. Isso é 4 vezes mais do que a maior bomba nuclear já detonada pela humanidade, a Tsar Bomba da União Soviética em 1961. Mas o som foi o grande protagonista. Você já se perguntou qual o limite para que o som possa ser ouvido? A distância máxima para que um som seja audível depende de vários fatores: intensidade, direção do vento, umidade do ar e, claro, obstáculos físicos. Mas o Krakatoa ultrapassou todas essas barreiras. Ele não apenas foi ouvido, ele foi sentido, mesmo por aqueles que não sabiam o que estavam escutando. E há algo ainda mais assustador. Na época, não existia rádio, internet ou comunicação rápida. As pessoas simplesmente ouviam o som e ficavam sem entender. Algumas achavam que era o fim do mundo. Outras acreditavam que uma guerra havia começado. O som viajava mais rápido do que qualquer explicação. O mistério era imediato e aterrorizante. Cidades inteiras foram destruídas pelas ondas geradas pela erupção. Estima-se que mais de 36.000 pessoas morreram, muitas afogadas pelos tsunamis que vieram em seguida. No entanto, alguns estudiosos acreditam que esse número possa ser ainda maior, considerando as populações costeiras que não foram oficialmente registradas. A pergunta inevitável é: e se isso acontecesse hoje? Com a densidade populacional atual e a interconectividade global,
Uma explosão semelhante causaria efeitos ainda mais catastróficos, não apenas em termos de vidas humanas, mas no clima, economia, sistemas de comunicação e até na segurança global. O som poderia interferir em frequências de rádio, causar blackouts e confundir radares. Sem falar no pânico generalizado, amplificado por redes sociais e veículos de comunicação. E aqui entra uma das especulações mais intrigantes. O Krakatoa foi um evento natural isolado, ou um lembrete do quanto a Terra é imprevisível? Alguns cientistas, como o geólogo Stephen Self, afirmam que há vulcões atualmente com potencial semelhante, como o Monte Tambora, também na Indonésia, ou o supervulcão de Yellowstone, nos Estados Unidos. Embora seja impossível prever com precisão, sabe-se que erupções dessa magnitude seguem ciclos. E se estivermos mais próximos de outra explosão global do que imaginamos? Aliás, é curioso notar que a área onde ficava o Krakatoa ainda é ativa. Em 1927, um novo vulcão começou a emergir do mar, exatamente onde a antiga ilha havia colapsado. Esse novo vulcão foi chamado de Anak Krakatau, o filho do Krakatoa. E sim, ele continua em atividade. Em dezembro de 2018, o Anak Krakatau entrou em erupção novamente. Embora muito menor do que a de 1883, essa nova explosão provocou um tsunami que matou mais de 400 pessoas na Indonésia. O que nos leva a crer que a herança sonora do Krakatoa ainda não terminou. A terra fala, às vezes em sussurros, como o balançar de árvores ao vento. Outras vezes, em gritos que reverberam por continentes inteiros. O Krakatoa gritou em 1883 e todos nós ouvimos. Talvez não com os ouvidos, mas com a história, com os registros, com o assombro que permanece até hoje. O som mais alto do mundo não foi gravado em estúdio. Ele nasceu das entranhas do planeta. Um som tão poderoso que continua ecoando no tempo. Se você gostou deste vídeo, curta agora, ative o sininho e se inscreva no canal para não perder as próximas curiosidades impressionantes. E aproveite para comentar, você já tinha ouvido falar do Krakatoa? Imaginava que o som de um vulcão poderia ser ouvido a milhares de quilômetros? E se quiser continuar explorando os segredos da natureza e da ciência, clique em um dos vídeos recomendados aqui na tela. O mistério continua!